Meu caro amigo, minha cara amiga! Mais uma questão, dessa vez com o VEST 2018. A gente vai revisar um pouquinho de leis de Newton, a gente vai falar um pouquinho de dinâmica, e essa questão aqui no final eu também quero fazer uma análise desse gráfico que, para resolver as questões mesmos, a gente não precisa desses gráficos, mas eles são bem legais. Eu quero fazer um apanhadinho sobre eles no final, certo? Então vamos lá. Duas caixas A e B, de massa MA e MB, respectivamente, precisam ser entregues no 40º andar de um edifício. O entregador resolve subir as duas caixas em uma única viagem de elevador, e a figura 1 ilustra como as caixas foram empilhadas. Um sistema constituído por um motor e freios é responsável pela movimentação do elevador. As figuras 2 e 3 ilustram o comportamento da aceleração e da velocidade do elevador. O elevador é acelerado ou desacelerado durante curtos intervalos de tempo, após o que ele adquire a velocidade constante. Ou seja, o elevador ele não vai acelerando ao longo. Ele é acelerado de uma vez só, dá um tranco nele, sabe? Tá parado e de repente, pô, e ele vai com a velocidade constante e do nada ele para lá em cima de novo. A gente vai analisar isso melhor quando for analisar os gráficos lá no final. Analise a situação sob o ponto de vista de um observador parado no solo, ou seja, o observador não está dentro do elevador, isso é legal. Os itens A, B e C referem-se ao instante de tempo em que o elevador está subindo com o valor máximo da sua aceleração, cujo módulo é A igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Item A. Obtenha o módulo da força resultante FA que atua sobre a caixa A. Antes de fazer, vamos ler os próximos itens, certo? Item B. As figuras abaixo representam esquematicamente as duas caixas e o chão do elevador. Faça nas figuras correspondentes os diagramas de forças indicando as que agem na caixa A e na caixa B. Obtenha o módulo Fs da força de contato exercida pela caixa A sobre a caixa B. Como o cliente recusou a entrega, o elevador voltou com as caixas. Considere agora um instante em que o elevador está descendo com aceleração para baixo de módulo 1 metro por segundo ao quadrado. Então o módulo da aceleração é igual, só que agora em vez de subir o elevador está descendo. Obtenha o módulo Fd da força de contato exercido entre a caixa A e a caixa B. Note e adote a aceleração da gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bora resolver! Obtenha o módulo da força resultante FA que atua sobre a caixa A. Gente, não tenha dúvida. Se é força resultante, tem uma equação para isso. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, isso sempre. Não importa a quantidade de força que está agindo sobre a caixa A. A força resultante tem que ser a massa da caixa A vezes a sua aceleração. A gente sabe qual é a aceleração da caixa 1. Ela está subindo junto com o elevador. Ela está com a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, tem a força-peso, tem a força que a caixa B faz sobre ela, tem qualquer força, a força resultante tem que ser essa que está escrito aí. E note uma coisa, força é uma grandeza vetorial, por isso que eu faço essa notação com as setinhas em cima. Se a aceleração aponta para cima, necessariamente a força resultante também aponta para cima. Ou seja, para esse meu problema eu posso escrever o seguinte, FA é igual a massa da caixa A, que ele chamou de MA, ele disse aqui, massa da caixa A vale MA, vezes a aceleração da caixa, que vale 1 metro por segundo ao quadrado. Ou seja, FA é igual a MA. Note uma coisa, eu não escrevi aqui a notação de vetor. É claro, porque nesse caso não é um vetor. Eu estou falando simplesmente sobre o módulo dessa força. O módulo da força é igual a massa. E note outra coisa, já que eu não usei um número para MA, eu não coloquei a unidade de medida, mas essa unidade de medida aqui, ó, tá em newtons, necessariamente. Isso por quê? Isso porque a massa deve ser colocada em quilogramas e a minha aceleração da gravidade, como dito aqui, ó, vale 1 metro por segundo ao quadrado. Então, quando eu faço massa em quilograma multiplicado por uma aceleração em metros por segundo ao quadrado, eu tenho que chegar em newtons, nessa unidade de medida aqui. Entretanto, eu não preciso de anotar nada disso. A gente não tem o costume de colocar a unidade de medida quando não é um valor numérico, quando é simplesmente uma variável, uma notação de variável. Então, nossa resposta final fica só isso daqui mesmo. FA igual a MA e show! Aqui a gente vai fazer um diagrama de corpo livre. E eu vou usar essas figuras mesmo, tá? Primeiro para a caixa A, uma dica. Sempre pensa primeiro na força de campo, né? A gente sempre vai pensar primeiro na força gravitacional. Se tiver um campo elétrico, um campo magnético, a gente pensa nesses campos. Porque uma vez que você esgote todas as forças de campo, todas as outras forças têm que ser forças de contato. Então as forças de contato você vê no desenho o que objeto está em contato com aquele objeto que você está analisando. Aqui eu vou analisar primeiro o bloco A. Olha aqui. Quando eu for analisar o bloco A, eu não vou representar forças do bloco B. Quando eu for analisar o bloco B, aí só as forças do bloco B. Uma coisa é uma coisa, outra
coisa é outra coisa. Então primeiro eu penso na força de campo que está acontecendo no bloco A. Então a força de campo que eu vou chamar de PA, ou peso de A, certo? Então, feito as forças de campo, agora as forças de contato. Qual é a única coisa que tem contato com o bloco A? O bloco B faz uma força para cima. Eu costumo chamar essa força de contato entre um plano e outro como normal. Então eu vou chamar isso aqui, ó, NB. Por que NB? Porque é a força normal que o bloco B está fazendo sobre o bloco A. Então, como é o bloco B que está fazendo isso, eu chamo de NB. Se tivesse outro bloco em contato com A, aí eu chamaria de NC, ND, qualquer coisa assim. Que outra força está atuando sobre o bloco A? Nenhuma. Acabou. É só isso mesmo a questão. Fim. É isso mesmo. Para fazer a análise do B, mesma coisa. Eu vou pensar aqui, primeiro, numa força de campo, que é o peso de B. Depois eu imagino as forças de contato. Agora eu tenho duas coisas em contato com o bloco B. Primeiro, eu tenho a força de contato do A, que eu vou chamar aqui de normal de A, porque é A que está fazendo essa força sobre B. E também existe a força que a parte de baixo do elevador está fazendo. Eu vou chamar de NE. Por que é? Porque é a força do elevador. É o plano do elevador que está fazendo essa força sobre B. É claro que tudo isso que eu escrevi são vetores. Então, para minha anotação ficar coerente, eu vou fazer isso aqui, olha. Isso aqui é vetor, isso aqui é vetor, isso aqui é um vetor, isso aqui é vetor, vetor. Uma outra coisa interessante de observar é o seguinte: NA e NB, nesse desenho aqui, é o único par ação e reação que a gente tem. Então a gente pode escrever que NA é igual a NB. Mas muita atenção para isso. O vetor NA não é igual, é diferente do vetor NB. Notem isso, faz toda a diferença. Quando eu falo de vetor, o vetor NA é um vetor que aponta para baixo, o vetor NB é um vetor que aponta para cima. Eles não são iguais uns aos outros. Um vetor, para ser igual, tem que ter módulo, direção e sentido igual. Aqui eles têm módulo igual, direção igual, que é a direção vertical, mas o sentido é o contrário, então o vetor não é igual. Mas o módulo desses vetores são iguais, não são? Então isso aqui eu posso escrever, porque eu não fiz a setinha aqui em cima. Então eu estou dizendo que o módulo de NA é igual ao módulo de NB. Apesar de não serem vetores iguais, o módulo deles são iguais. Ficou claro? Próximo item. Primeira coisa que a gente tem que notar é que o Fs, em módulo Fs, vai ser igual ao nosso NB e vai ser igual ao nosso NA. Ou seja, basta fazer análise sobre o bloco A e entender como funciona essa força NB sobre o bloco A e o módulo disso vai ser igual ao módulo disso, vai ser igual ao módulo disso, e esse módulo que a gente quer vai ficar mais fácil se a gente procurar ele fazendo análise sobre o bloco A. Eu vou mostrar como. Ah, Antônio, como eu sei qual é a forma mais fácil de achar? Cara, faz exercício. Quando você fizer um monte de exercício, você vai entender qual é o caminho mais fácil, qual é o caminho mais difícil. Mas é fazendo exercício que a gente consegue ganhar essa agilidade, certo? Fazendo análise sobre o bloco A, só tem duas forças que atuam sobre o bloco A. Quais são? Aquela força peso de A, é um vetor, e tem essa força daqui, que é a força NB, a força normal que B faz sobre o bloco A, também um vetor. Basta eu achar o módulo desse camarada, que eu acho o módulo desse camarada. A força resultante sobre A, a gente já fez no item A, ela tem que ser a massa vezes a aceleração. Mas aqui a gente não vai fazer análise por esse lado, porque a força resultante não é só massa vezes aceleração. A força resultante é o somatório vetorial de todas as forças que atuam sobre o bloco. Ou seja, FA, e agora eu preciso de fazer essa notação, vetor, ela tem que ser igual à soma vetorial de todas as forças que atuam no bloco. Ou seja, o vetor NB mais o vetor PA. Mas a soma vetorial nem sempre é uma soma igual a números mesmo, tipo 2 mais 2 igual a 4. Sei lá, se for vetor, um vetor 2 e outro vetor de tamanho 2, pode não dar 4. Depende da direção e sentido. Direção e sentido vai ser muito importante quando a gente analisa vetor. Olha para cá, NB está puxando para cima, enquanto PA está puxando para baixo. Necessariamente a força resultante sobre o bloco A tem que ser uma subtração, é um cabo de guerra, é o NB puxando para um lado, o P puxando para o outro, a força resultante está puxando para um desses dois lados, mas está puxando para quem puxa mais forte, não é? Bom, se esse elevador está subindo, a força mais forte aqui é NB. NB tem que ser maior do que PA. Então a gente vai escrever dessa forma. Agora não mais vetorialmente, escrevendo os módulos da força, FA é igual a NB menos PA. Eu disse que a força resultante, FA, vetor, que é resultado da soma vetorial desses dois camaradas aqui, aponta para cima, assim como NB. Logo, a força resultante tem que ser igual
a NB, que está puxando para cima, menos PA. Isso daqui, fazer o que está puxando para cima menos o que está puxando para baixo, tem que dar o resultante dessas forças, certo? Colocando os valores numéricos agora, a gente já sabe do item A que FA vale MA. O NB é igual ao módulo de FS que a gente quer achar, não é isso? Então a gente coloca FS, que é o que a gente quer nesse item de verdade, menos PA, e a gente sabe que PA vai ser MA vezes 10. Como assim MA vezes 10? É porque, gente, PA, lembra disso, é igual a massa de A vezes a aceleração da gravidade. E o problema já disse pra gente que quer usar G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Por fim, se esse MA está subtraindo FS aqui, ele pode passar para o outro lado somando. Conheço professores de matemática que iriam ficar com raiva de mim, mas desculpa, tá? FS igual a MA mais MA vezes 10. Quanto que dá esse resultado? FS igual a 11 MA. Próximo item. Qual é a força que o bloco B faz sobre o bloco A? Ou melhor, o bloco A faz sobre o bloco B, como reação e reação tanto faz, o módulo vai ser igual, mas agora com o elevador descendo. Ora, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz o outro exercício, certo? Só que agora a análise vai ser um pouco diferente. Aqui está meu bloco A, ele continua tendo uma força PA, que não mudou porque a massa dele não mudou, a aceleração da gravidade não mudou, então o peso de ar continua o mesmo. Continua havendo uma força NB, que é a força que o bloco B faz sobre A, e continua tendo uma força resultante sobre o bloco A. Mas agora a força resultante não aponta mais para cima, a força resultante aponta para baixo, porque a aceleração aponta para baixo. E o que isso vai mudar? Vamos ver. Continua escrevendo a força resultante, vetor, como sendo a soma vetorial de todas as forças que atuam sobre o objeto. Então continua sendo NB, vetorial, mais PA, vetorial. A força resultante está junto com PA agora. Olha, se a força resultante está apontando para baixo, PA está apontando para baixo, então o sinal da força resultante tem que ser igual ao sinal da força peso. Logo, força resultante, agora em módulo, sem escrever o vetor em cima dele, a força resultante tem que ser menos NB, porque NB está apontando para o sentido contrário da força resultante, mais PA, porque PA agora está junto com a minha força resultante. E quando eu resolver isso, vai dar o seguinte: a força resultante sobre o bloco A continua sendo MA vezes a aceleração de A, que continua dando MA vezes 1, já que o módulo da aceleração do elevador descendo também é 1 metro por segundo ao quadrado. Ou seja, MA tem que ser igual a menos NB mais PA. Só que a gente sabe de duas coisas aqui. A gente sabe que o NB pode ser escrito como o FD, como foi pedido aqui, e o PA ainda pode ser escrito como sendo a massa de A vezes a aceleração da gravidade. E é isso que a gente vai fazer. Então, MA tem que ser igual a menos FD mais 10 MA. Esse FD pode passar para lá somando, esse MA pode passar para cá subtraindo, e por fim, FD é igual a 9 MA. FD igual a 9 MA. Ficou claro? Se foi muito rápido, volta, pensa um pouquinho, tenta escrever junto, acompanhar, você vai ver que é isso aí mesmo, ok? Por fim, eu quero fazer a análise desses dois gráficos, aceleração e velocidade. Esses gráficos são muito legais de fazer uma análise e eu não sei porque a questão nem usa eles, né? Mas é interessante. O que é aceleração? Taxa de variação da velocidade. O que é velocidade? Taxa de variação da posição. Para fazer uma boa análise desse gráfico, eu coloquei os dois juntos, eles ficam assim, olha. Em vermelho você está vendo a aceleração, em azul você está vendo a velocidade. Nota o seguinte, quando a aceleração fica grande e volta, nesse percurso, nesse trecho, a velocidade está aumentando e aumentando e aumentando. Nesse momento aqui, que a aceleração fica zero, e isso é uma coisa interessante de entender, o zero está nesse eixo aqui, esse aqui é o zero para o gráfico da aceleração. Na aceleração o zero está aqui, para a velocidade o zero está aqui embaixo. Nesse trecho a aceleração é zero, a velocidade é constante. Você vê que não é zero, zero mesmo, ele vai variando, né? Ele vai tendo flutuações, tanto a velocidade quanto a aceleração. Aí de repente a aceleração cai, o que acontece com a velocidade? A aceleração fica negativa, vai para baixo. O que acontece com a velocidade? A velocidade tem que cair também. E aí quando a aceleração sobe e fica constante, a velocidade também para de variar. Aceleração zero igual a velocidade constante.
E é isso. Até o próximo vídeo. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, me perguntem, façam questionamentos nos comentários e perguntem pelos corredores da vida e a gente vai se falando, certo? Valeu! Ah!